प्रसीदत्वम् देवदेवस्य शार्ङ्गिणः Nos vídeos anteriores, estudamos todas as vogais e consoantes do sânscrito propriamente ditas. Neste, vamos estudar dois sons especiais, que podem ser considerados às vezes como fusão de duas consoantes ou então como consoantes especiais, e também dois sinais especiais que mudam o som na pronúncia de certas vogais. Existem ainda outros sons dentro do sânscrito que não são exatamente classificados como sendo consoantes separadas, mas que recebem símbolos diferentes e que precisam também ser aprendidos. O primeiro deles é ksha. Ksha. Ele é representado na transliteração como um K seguido do S com ponto embaixo, mas no sânscrito, no Devanagari, é apenas um símbolo, não é a junção do símbolo do K seguido do símbolo do Sh. É completamente diferente, é um símbolo à parte. Então, pode ser considerado como se fosse uma consoante especial, mas é apenas um som dentro do sânscrito. Não são dois sons que foram unidos. Então, ksha é um som único. Ksha é um som que aparece, por exemplo, na palavra kshatriya. Kshatriya. Kshatriya é o nome de um dos grupos sociais tradicionais da Índia, o dos guerreiros, dos governantes. Kshatriya. Outro exemplo de palavra que contém esse som é akshara. Akshara. Akshara significa ou uma sílaba, ou então o símbolo utilizado para representar uma sílaba, dentro da gramática indiana. Akshara, no contexto filosófico, pode ter um outro significado, pode representar Brahma. Tem vários significados diferentes possíveis. Um outro som diferente, que também corresponde a um símbolo especial dentro do Devanagari, é Gnya. Gyan. E que é representado na transliteração pela letra J, seguida do N contínuo. Mas novamente, assim como no Ksha, quando você representa esse som em Devanagari, na escrita indiana, não é a junção do símbolo do J com o símbolo do Nha. É um símbolo completamente diferente e que representa esse som único, né, fundido, e que nós, na transliteração, representamos como dois sons diferentes. Gyan. E observem que a transliteração pode nos confundir. Por quê? Olhando a transliteração, a nossa tendência seria pronunciar como Jian. 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 E é mais parecido com um G seguido pelo N contínuo. Gyan. 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 Esse som aparece, por exemplo, na palavra Gyana. Gyana. Gyana significa sabedoria. Outra palavra em que esse som aparece é Agnya. Agnya Chakra, né? Um dos nomes dos chakras que correspondem à nossa fisiologia sutil, né? O Agnya Chakra está localizado mais ou menos na região entre as sobrancelhas, e a pronúncia é essa, Agnya. Tá? Então é esse som diferente e que tem um símbolo próprio
para ele dentro do Devanagari. Então, tanto o Ksha como o Gnya podem ser considerados às vezes como sendo consoantes adicionais, mas elas não se encaixam bem dentro de nenhuma das séries de consoantes que foram apresentadas anteriormente. Além de todos esses, existem mais duas coisas que a gente precisa aprender, que também aparecem dentro do sânscrito e que não são propriamente consoantes, mas são sinais que são colocados numa sílaba e que modificam o som da sílaba. O primeiro desses sinais se chama Anusvara. Anusvara. Ele tem semelhança com o nosso tio. Ele produz uma nasalização da vogal da sílaba quando se utiliza esse símbolo. Na escrita Devanagari, o Anusvara é representado por um ponto em cima da sílaba. E é então uma modificação do som da vogal que fica nasalizada e por isso tem essa semelhança com o nosso tio. O tio modifica o som da vogal. Na transliteração, esse Anusvara é representado como sendo a nossa letra M, com um ponto embaixo ou com um ponto em cima. Tem as duas grafias diferentes. Costumava-se utilizar mais o ponto embaixo, mas como o ponto embaixo está associado às consoantes retroflexas, em que é necessário virar a ponta da língua para trás, e esse som nasal não é feito dessa maneira, então atualmente é mais utilizado o ponto em cima do M. Isso evita confusões da pessoa pensar que é um som retroflexo e fica um símbolo mais parecido com o do Anusvara dentro do Devanagari, que é um ponto em cima da sílaba. Exemplos de palavras que utilizam esse som e essa simbologia. Por exemplo, samsara. Samsara. Na primeira sílaba, que tem esse som sam, né? Poderia ser um N, poderia ser um M, né? Para nós poderia ser representado de uma forma diferente, mas a consoante que vem depois é sa. Sa é uma consoante que não pertence a nenhum grupo que tenha uma consoante nasal pertencente ao grupo. Então, nesse caso, não se coloca N, porque o N no sânscrito, o equivalente ao N, só aparece antes de T e D. Não é o M que aparece antes de P e B, exatamente como no português. Então, utiliza-se o Anusvara, que produz essa nasalização na primeira sílaba. Outras palavras que utilizam o Anusvara. Simha. Simha. Simha é leão. Existe uma postura do yoga que é Simhasana, postura do leão. Simha. Então é um outro exemplo em que se utiliza também o Anusvara. Bem, outro tipo de modificação de sons que é utilizado dentro do sânscrito é um símbolo que se chama Visarga, Visarga, e que no Devanagari é representado através de dois pontos colocados depois de uma sílaba. É como os nossos dois pontos, mas tem um significado completamente diferente, que é a modificação do som que vem antes. E ele é colocado sempre depois de uma vogal, não pode ser colocado depois de uma consoante, e ele tem a função de modificar a pronúncia dessa vogal.
Na transliteração do sânscrito, a gente representa através de um H com ponto embaixo, esse visarga, né? Como se fosse uma consoante diferente. Mas, no caso do Devanagari, são esses dois pontos que indicam uma modificação da vogal que vem antes. Então, essa modificação ela é bastante comum dentro do sânscrito e depende muitas vezes de qual é o papel gramatical de uma palavra dentro de uma frase em que vai fazer aparecer essa modificação. Então, eu vou dar um exemplo primeiramente de uma frase, que é Aham Ramaha. Aham Ramaha. Bem, então essa frase quer dizer, eu sou Rama. E a palavra Rama é o nome de um avatar de Vishnu, né, um ser divino, muito popular na Índia. O nome propriamente desse avatar é Rama, sem essa modificação do som final. Mas dependendo do papel da palavra dentro da frase, ela tem mudanças nesse final. Depende de ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, essas funções que a palavra pode ter dentro da estrutura da frase. Então, por causa dessa função que Rama tem dentro da frase Aham Ramaha, é que tem essa mudança no final. E observe então qual é a mudança no som. Eu vou apenas falar a última palavra, Ramaha. Então, sem esse H com ponto, seria Rama, e com o H com ponto fica Ramaha. Bem, um outro exemplo. A palavra Shanti significa paz. Existem os Shanti mantras, que são mantras que são utilizados especialmente antes e no fim da recitação das Upanishads, mas podem também ser recitados separadamente. E os Shanti mantras, eles terminam com um pedido de paz, que é repetido 3 vezes. Om Shanti Shanti Shanti. Então, aí no fim da palavra Shanti, que significa paz, aparece esse Visarga, que é representado pelo H com ponto embaixo. Então, em vez de Shanti, fica Shantiri, né? É uma modificação dessa vogal final. Você praticamente repete a vogal final e acompanhada desse som R, né? Por isso é que na representação transliterada utiliza-se um H. É para lembrar que tem esse som gutural ou aspirado parecido com o H e a repetição da vogal depois dele. E isso aparece muito em sânscrito. Então a gente tem que aprender também isso. Quase sempre o Visarga aparece no final de uma palavra depois de uma vogal, raramente pode aparecer também no meio de uma palavra. Um desses raros exemplos é a palavra Durka. Durka. Nesse caso, a gente quase não nota a repetição da vogal U. Durka. Né? É quase como se fosse um H simples, mas é um Visarga nesse caso. Bem, isso completa todos os sons e todos os símbolos especiais utilizados na transliteração do sânscrito. Estudando toda essa série de vídeos que nós mostramos a respeito da pronúncia das vogais em um vídeo e 3 vídeos de pronúncia das consoantes,
você pode se tornar capaz de pronunciar corretamente todas as palavras do sânscrito. Boa sorte no seu estudo. Para treinar estes sons estudados neste vídeo, procure pronunciar as palavras que vão aparecer escritas. A primeira palavra significa libertação do ciclo de renascimentos. Esta segunda palavra significa yoga da sabedoria. Esta terceira palavra significa não violência. Esta sequência de 3 palavras pode ser traduzida como uma exclamação: ó terra, atmosfera, céu, que faz parte do Gayatri Mantra. Completamos neste vídeo a sequência de todos os sons do sânscrito. Estudando cuidadosamente toda essa nossa série de vídeos das vogais e das consoantes, você será capaz de pronunciar qualquer palavra do sânscrito que seja escrita de forma transliterada, como a forma que nós utilizamos.